Índio recebe dinheiro do governo? Cada índio recebe dinheiro por cada filho que nasce? É uma pergunta que acerca a curiosidade de muitos até hoje. Você acredita? Então, estamos aqui para esclarecer um pouco disso. Sou Marcelo Munduruku, professor da Aldeia Nova Munduruku, e venho trazer um esclarecimento acerca dessas perguntas que escurece a mente de muitos ainda em relação a essa questão de ganhar ou não dinheiro do governo. O que podemos dizer sobre isso? Né? Hoje, vivemos num país, né, considerado com grande potencial de desenvolvimento. Isso quer dizer que ainda estamos em processo de desenvolvimento, tanto financeiro quanto educacional. E pensando nisso, há uma grande defasagem ainda de leituras nesses quesitos ou de aprofundamento em determinadas questões, que não somente essa é uma pergunta, mas acerca de outras, muitas tantas perguntas que as pessoas fazem quando vê o indígena na rua, né? Ou quando tem conhecido que é um indígena. Então, o que acontece, né? Essa ideia de que o indígena recebe um dinheiro do governo federal, na realidade esse é um mito, né, que surgiu na época do SPI, quando Rondon resolveu fazer um trabalho de humanização dos povos indígenas, né, trazer os indígenas para a sociedade, né, colocando a roupa, ensinando a língua portuguesa, né, e trazendo as novas tecnologias para esses indígenas entenderem, esses indígenas que estavam no seu caminho, né, no período da criação das linhas telegráficas, ele fazer esse processo de civilizar os índios, né? Essa que é para integrar o indígena à sociedade nacional, etc. Tal. Pois bem, então essa ideia de que os indígenas ganham dinheiro do governo surgiu dessa época, por causa que a partir do momento que Rondon e entre outros pessoas que alguns chamam sertanista, outros falam pesquisadores, há uma grande de adjetivos relacionados às pessoas que tiveram contato com os primeiros indígenas, especificamente aqui no estado do Mato Grosso, né? E esse pessoal, quando tiraram o indígena do ambiente, da vida natural deles, né, começaram a ter contato dando os presentes, né? Dar um facão, dar um machado, e aí trocavam com artesanato, e aí foram ensinando a dar açúcar, a coisa doce, né? Foi ensinando a dar outras coisas mais, outras comidas diferentes, para os indígenas começarem a gostar das novas coisas que vêm dos produtos industrializados trazidos pelos não indígenas. É claro que os sertanistas e alguns falam até os bandeirantes desse período, né? Mas enfim, foi aí que quando as comunidades indígenas ficaram assistido pelo esse serviço SPI, né? O Serviço de Proteção ao Índio, nesse período. E que cada indígena receberia uma cesta básica praticamente desse jeito, e eles ficaram dependendo disso. Né? Pode ser que tenha acontecido que tenha ocorrido de ter pagamento com dinheiro, né? Mas o que a gente tem registro, o que a gente sabe, contado pelos nossos avós e pessoas mais velhas da comunidade, fala que eles davam só materiais, né, de consumo de primeira necessidade, como roupa, sal, porque farinha, aquela farinha seca, né? E açúcar, espelho, munição. Então isso era doado como uma forma para incentivar o indígena não sair daquele ambiente e ficar confinado, né, no período de desconfinamento, né, ficar ali naquelas reduções, né, religiosas ou até reduções militares que às vezes tinham em arraiais, naquele tempo que era falava, nas pequenas cidades que era ocupada pelas essas pessoas que trabalhavam no SPI. E ficou a ideia de que havia um orçamento para isso, então esse dinheiro é destinado aos indígenas. E é claro que com o processo de criminalização do indígena por não querer trabalhar aos moldes da escravidão, né? E também não querer produzir ao jeito que o fazendeiro, o agricultor está acostumado, porque é outro tipo de produção, não é a produção em grande escala, como sempre foi,
né, como sempre é colocado, né, que o indígena não trabalha, ele trabalha sim, mas não nesses moldes da cultura não indígena, mas sim no molde da cultura indígena. Então cada indígena tinha um jeito de lidar com a mandioca, cada um indígena tinha um jeito de lidar com com o seu ambiente, com o seu território. Isso incomodava os colonizadores e até hoje incomoda essas pessoas que são descendentes desses colonizadores pelo jeito que o indígena é de trabalhar, pelo jeito de indígena produzir. E por isso que até hoje, depois com a finalização do SPI e o nascimento da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, né, houve vários projetos como o Pipetal, entre outros, que adentraram as comunidades indígenas, adentraram as terras indígenas para poder dar esse aparato de assistência à produção agrícola, aos moldes da cultura indígena. Isso requer dinheiro. Então, a partir daí, então, pode ser que tenha surgido daí essa ideia de que o indígena recebe dinheiro, né? Ah, mas eu vi o indígena entrando no banco e saindo com dinheiro, né? O que está acontecendo, né, nesse ponto de vista que é colocado assim para nós? O que tem na realidade é que cada indígena, assim como cada cidadão de baixa renda e que mora em zona rural, né, eles têm direito ao auxílio maternidade. E esse auxílio maternidade, ele é conduzido por uma pessoa jurídica, por um advogado ou por alguém que trabalha nessa área para poder fazer o assessoramento jurídico para ter acesso a esse direito, né? É um direito que todo cidadão brasileiro tem, né, de baixa renda e que não tem renda comprovada. Então, dessa forma, os indígenas, a maioria deles são de baixa renda, né? E sendo dessa maneira, todos os indígenas, né, que têm filhos, a FUNAI segue o procedimento, segue até um protocolo, né, que o indígena é de baixa renda, não tem um emprego, né, então ele tem esse direito de ter o auxílio maternidade. É o que acontece, a FUNAI, através das suas CTLs, né, que hoje em Juara temos a coordenação técnico local, ele faz esse papel de fazer o procedimento de encaminhar ao INSS, que faz todo esse processamento jurídico e de direito para poder ter acesso a essa vantagem de auxílio maternidade. Então, automaticamente, o indígena tem acesso a esse dinheiro sim, né? Assim como todos os outros benefícios do governo federal, como Bolsa Família e pensões, às vezes, que alguns recebem, né? Não é todos também que recebem pensões, né? Mas a Bolsa Auxílio Maternidade e Bolsa Família, todos eles têm. E hoje, praticamente, nós temos em torno de aproximadamente umas 15 a 20 aldeias, né? Eu não estou lembrado agora o nome, porque aqui na Munduruku temos 3 aldeias. A aldeia Munduruku e mais 2 anexas. Aí tem a Tatuí, que tem anexo Itu Cachoeira, que tem anexo outras aldeias que se formaram aqui no decorrer na beira do rio dos Peixes. E tem a aldeia Mairobe do povo Apiacá, que também, né, é uma aldeia bastante grande. E cada aldeia, dentro da programação da FUNAI de Juara, tem suas programações de viagem, né? Por exemplo, na segunda-feira, a viagem é do Munduruku. Na terça-feira, a viagem é do Caiabi. Na quarta-feira, quem sabe, vai ser a viagem do Tapiacá. Então, cada um desses que vai, normalmente tem um ou dois que vai fazer esse procedimento. Ou fazer auxílio maternidade, ou fazer o procedimento de tirar a Bolsa Escola, Bolsa Família, né? Então, aí que surge a ideia de que o indígena está recebendo dinheiro do governo, né? Então, gente, né, se alguém falar ainda até hoje que o indígena recebe dinheiro do governo, assim do nada, isso não existe. O que existe são esses direitos que a gente está comentando aqui. Também tem os funcionários federais, né? Funcionário indígena que trabalham como servidor público na saúde, na CESAI, e também tem servidor do Estado, que é o nosso caso, né? Somos professores, contratado a escola estadual, automaticamente nós recebemos um salário assim como todos os professores da cidade, né? Nós somos servidores públicos do Estado, né? Não é muito diferente da sociedade não indígena nesse quesito. Então, o que há de diferente então nisso? O que há de diferente é que na comunidade indígena existe um procedimento para você, existe todo um procedimento para você conseguir ter seu cargo de professor ou de funcionário desses segmentos da saúde, educação, né? E normalmente não é, né, igual da cidade, que às vezes faz um curso público, que às vezes faz uma prova, né? Agora que está chegando a isso. Mas tudo é indicado pela liderança e pelo cacique.
né? Quem é que tem direito dentro da comunidade? Aquela pessoa que está mais interessada em ajudar o coletivo maior. Aquele que está interessado em lutar pela comunidade, aquele que está interessado em desenvolver um projeto na comunidade, acompanhando as reuniões, acompanhando da saúde, acompanhando a reunião da educação, acompanhando as reuniões sobre território, acompanhando todo esse processo. Então, automaticamente, essa liderança, esse indígena, ele vai automaticamente tendo conhecimento da questões políticas de atendimento à saúde, educação e tudo mais, e automaticamente ele vai entrando nesse ramo baseado no conhecimento de direitos e deveres que cada funcionário tem em determinada área. E hoje, né, quando vai para a cidade, uma aldeia, um caminhão, como diz o pessoal, um caminhão de índio, fica a ideia de que estão indo tirar dinheiro do governo, ganhar dinheiro assim do nada, né? Isso não existe, pessoal. Se vocês algum dia acreditou nisso, né, estamos aqui para tirar essa dúvida. Não existe isso de ganhar dinheiro por filho. Existe ganha dinheiro se você fizer todo esse procedimento jurídico, tendo um acompanhamento de uma instituição que representa a justiça, que hoje para nós está, querendo ou não, independente se o indígena sabe falar português, independente se o indígena não sabe ler e escrever, mas o que vai determinar que ele ganha ou não é o salário dele. Né? Por exemplo, eu não tenho direito a esse benefício, porque eu sou um professor formado na área na área de educação, então não preciso, e isso está no meu CPF em todo canto. Então todo mundo que acha que todas as pessoas que acreditarem que o indígena ganha dinheiro do governo, não é verdade. Então é isso. Então aqui a gente vai tirar dúvidas sobre isso e demais coisas, né? A gente vai estar postando vídeos esclarecendo como é verdadeiramente isso na comunidade. Né? E você que tem mais curiosidade, se inscreva no canal, a gente vai trazendo mais novidades aqui relacionadas à terra indígena, Piaca-Caiabi e demais outros questionamentos. Se você também tem alguma dúvida, deixa nos comentários, né, o que você tem dúvida e quer ter conhecimento sobre determinado. Mas gente, vamos combinar, né? Perguntas coerentes. Né? A gente não vai querer fazer pergunta, que faz isso, faz aquilo. Vamos ser coerentes. Vamos ser de maneira muito sucinta. Vamos ser realistas, né? Uma prova da realidade. Pode ser temas polêmicos, pode ser temas de política, de cunho político, mas vamos ser coerentes. A gente não vai responder questões, perguntas sem sentido, ou coisas que de alguma maneira queiram ridicularizar ou ou prejudicar a imagem dos povos indígenas. Então, vamos fazer questionamentos coerentes, vamos descobrir de maneira clara, assim, que sejamos assertivos nas perguntas, que com certeza nós vamos tirar a dúvida que você tem. E quando você vê um indígena, né, na rua, você não vai chamar nem ele, nem por índio, vai perguntar qual etnia que ele pertence. E esse é um outro tema do próximo vídeo, ok? Então vamos deixar o like, vamos dar aquela curtida aí, vamos indicar esse canal aqui para as pessoas que tenham curiosidade em saber sobre as questões indígenas e estamos aqui para contribuir com a sociedade.